Olá, alunos do sexto ano, estamos começando agora a nossa segunda videoaula do segundo bimestre. E a gente vai começar falando das diferentes formas de produzir o espaço. Então a gente viu no primeiro bimestre espaço geográfico, geografia, paisagem, transformação das paisagens, transformação dos lugares. Nossa primeira videoaula do segundo bimestre falamos sobre os recursos naturais e como o ser humano usa recursos naturais a construir o espaço geográfico, entender como que as paisagens naturais ao longo da história se tornaram paisagens culturais e humanizadas. Agora a gente vai ver as diferentes formas de produzir esse espaço geográfico de tanto que nós falamos. Então o espaço geográfico é produzido de diferentes maneiras, de acordo com o modo como cada povo, sociedade ou grupo de pessoas se relaciona com os elementos naturais. Por isso que na primeira aula a gente viu como que essas relações acontecem através de técnica, trabalho e tecnologia e como ocorre essa transformação do espaço através do trabalho, técnica e tecnologia no consumo dos recursos naturais, sejam eles renováveis ou não renováveis. As principais formas que a gente tem hoje de espaços distintos na nossa sociedade é o campo e a cidade. Espaços distintos produzidos a partir de relações dos grupos humanos com a natureza, mas também que possuem relação entre si. Então, você tem diferentes formas de organizar a cidade, diferentes formas de organizar o campo, o meio rural, Todos os países, entretanto, têm a questão do campo e da cidade. Isso ocorre porque as atividades econômicas tradicionalmente praticadas no campo, como agricultura, pecuária e extrativismo, dependem das atividades realizadas na cidade e vice-versa. Então há uma inter-relação muito grande entre cidade e campo que a gente vai estudar nessa e nas próximas aulas. Agricultores, por exemplo, precisam de máquinas produzidas pelas indústrias e de consumidores para comprar os seus produtos, enquanto a indústria e o comércio dependem dos produtos de origem rural para fabricar outros produtos e alimentar a população que vive nas cidades. Apesar dessa integração cada vez maior entre campo e cidade, estimulada pela evolução dos meios de comunicação e de transporte, o modo como os elementos da paisagem estão organizados em cada um desses espaços, ou seja, no espaço rural e no espaço urbano, é bem diferente. Então aqui a gente vai analisar algumas formas de produzir o espaço. Por exemplo, na figura número 1 aqui a gente tem moradias adaptadas à questão, por exemplo, da neve. Então são uma área rural montanhosa, onde grande parte do ano é coberta por neve. Então as casas apresentam telhados bastante íngremes para que ocorra a menor concentração de neve naqueles telhados. É um exemplo. Aqui a gente tem uma outra região aqui, onde as casas são construídas sob palafitas, que são pedaços de madeiras ou de concreto ali, que são colocadas dentro da água. As casas são construídas sob as águas. Enquanto uma tem que lidar com a questão climática de nevar, a outra tem que lidar com a questão da água para construção. E aqui a gente tem um modo de vida rural, com aqui produção de espaço geográfico aqui a partir da criação de gado, e aqui a gente tem uma fotografia de uma cidade. Então são essas relações. O ser humano se relaciona de acordo com as condições climáticas da onde ele se encontra, de relevo, vegetação, clima, etc. Mas a climática é uma das principais. E o outro de acordo com a atividade. Se a atividade rural, a paisagem vai ter uma determinada maneira. Se a atividade urbana, a paisagem vai ter uma outra maneira. Agora veremos a diferença entre cidade e campo, entre mundos rurais e mundos urbanos. Apesar de serem diferentes uma das outras, as cidades têm características comuns, predominando nas paisagens os elementos humanos ou culturais. Em geral, nas cidades há construções próximas umas das outras, como ruas, avenidas, pontes, viadutos, movimento intenso de pessoas circulando, de veículos, sejam carros, caminhões ou ônibus, concentração de estabelecimentos comerciais que vendem diferentes produtos. Também temos as indústrias, os hospitais, escolas, bancos, escritórios, etc. Geralmente a população que mora nas cidades está concentrada no espaço e empregada principalmente no setor de serviços, quando é um cabeleireiro, quando é uma manicure, quando é um pedreiro, quando é alguém que vai arrumar o seu computador, é isso que a gente chama de serviço. No comércio, que são as lojas que vendem os diferentes produtos, e na indústria, que são os locais, as fábricas onde produzem os produtos que nós consumimos. Atualmente, para vocês terem uma ideia, mais da metade da população mundial está hoje morando nas cidades. E as projeções que os cientistas fazem para os próximos anos, que cada vez mais pessoas viverão nesses espaços das cidades, nesse espaço urbano.
As cidades acabam atraindo as pessoas por causa de oportunidades de trabalho e serviços diversificados que oferecem, como atendimento hospitalar, escola, fazer um curso superior na universidade, assistir uma peça de teatro, diferentes lojas que vendem variados produtos e etc. No entanto, grande parte da população urbana mundial não tem o que a gente chama de direito à cidade. Porque apesar de morar na cidade, o que é o direito à cidade? São as pessoas que moram na cidade ter acesso a equipamentos e serviços como água encanada, coleta de lixo, transporte de qualidade, entre outros. Além da questão do acesso desigual aos serviços e equipamentos, muitas cidades, principalmente nos países menos desenvolvidos, os países pobres, apresentam graves problemas ambientais, como a poluição das águas e do ar, a contaminação do solo, entre outros. Então aqui a gente tem foto de duas cidades, no México, uma cidade pequena, com muita presença de árvores, etc., algumas construções de casas, uma cidade bem maior, que tem muito mais construções, vários prédios, várias ruas, avenidas, você lá perde no horizonte a cidade. Então, apesar de cidade ser essas características que nós colocamos, há muita diferença entre as diferentes cidades no mundo e também muita diferença entre as cidades dentro de cada país. Já o campo, ele também tem paisagens muito singulares, bastante diferentes das paisagens que a gente vê nas cidades, mas também varia muito de um lugar para outro. Mas apresenta elementos em comum que os caracterizam. Por exemplo, construções distantes umas das outras, com predomínio de estabelecimentos rurais, chácaras, sítios e fazendas. A população encontra-se mais dispersa pelo espaço em relação à cidade, onde a população é mais concentrada, e as atividades econômicas desenvolvidas são relacionadas à agricultura, que é o plantio de gêneros agrícolas para o consumo, trigo, arroz, feijão, mandioca, milho, etc., e ao extrativismo, que é a extração de minerais, vegetais e a pesca, são consideradas extrações e extrativismo. Nas paisagens rurais também podemos observar hotéis e chácaras destinados ao turismo e ao lazer. Quando você vai no hotel fazenda, por exemplo, que tem lá a estrutura de lazer, você está na área rural, mas dá a extrativismo e nem criação de alimentos e agricultura. Assim, também temos as agroindústrias, que são estabelecimentos que transformam os produtos agrícolas e bens industrializados no próprio local de cultivo ou próximo a ele. Temos também as empresas mineradoras, que extraem os minerais em grande escala utilizando equipamentos avançados. Então a gente tem diferentes atividades que compõem o mundo rural. A interdependência cada vez maior entre campo e cidade trouxe muitas transformações nas áreas rurais ao longo do tempo. Então aqui a gente tem uma agroindústria, você tem toda a plantação aqui, você tem aqui os galpões, você tem a fábrica aqui, o estacionamento dos carros aqui, dos trabalhadores que vieram trabalhar, que provavelmente os trabalhadores moram na cidade e vão trabalhar na agroindústria na zona rural. E aqui a gente tem uma fazenda de criação de cavalos, e ao mesmo tempo aqui algumas áreas de lazer dentro dessa fazenda, deve ser ali um hotel fazenda com diferentes atividades. Apesar dessas diferenças, tem algumas questões sobre os conceitos de cidade e campo, meio rural e meio urbano, para nós entendermos. Cidade e campo são conceitos que exprimem a materialidade do espaço geográfico. É a materialização do modo de vida das pessoas que moram na cidade e das pessoas que moram no campo. Já rural e urbano são as características sociais, econômicas e culturais desses respectivos lugares. Então, o campo é a materialização das atividades no campo, da materialização da vida das pessoas no campo. Já rural é a expressão dessa materialidade, são as atividades econômicas, culturais e sociais que acontecem no campo. Urbano é a mesma coisa, cidade é a materialização do modo de vida urbano, são os prédios, as casas, edifícios, etc. Das atividades econômicas, culturais e sociais que acontecem na cidade, que é o urbano, é o modo de vida das pessoas que moram nas cidades. Então, relembrando os dois conceitos e que, apesar do campo e cidade serem dois conceitos, duas formas de produzir o espaço geográfico completamente distintos, eles se interrelacionam cada vez mais devido ao desenvolvimento da tecnologia, comunicações e transporte, onde há uma grande interdependência.
as atividades rurais dependem do que acontece nas atividades urbanas, e as atividades urbanas dependem do que acontece nas atividades rurais. E apesar do campo e cidade, você vai ter muita diferença entre diferentes paisagens no campo, e você vai ter muita diferença entre as diferentes paisagens das cidades. Agora vamos falar sobre os povos originários e a produção do espaço. Você estudou as principais formas de produção de espaço na sociedade que vivemos: o meio rural, o meio urbano, as diferenciações existentes no meio rural e as diferenciações existentes no meio urbano. Caracterizado pela rápida transformação das paisagens, vimos ele principalmente a partir do século XVIII, com a chegada da Revolução Industrial e das indústrias, e pelo crescente impacto das ações humanas sobre a natureza, a partir do desenvolvimento da técnica, do trabalho e da tecnologia. Porém, existem sociedades que produzem espaço de modo diferente, os chamados povos originários. Os povos originários são geralmente os primeiros habitantes de um território. No caso do Brasil, a gente fala que os povos originários são os povos que hoje nós chamamos de indígenas, ou povos pré-colombianos. Há mais de 200 povos indígenas diferentes no Brasil, né? E seus descendentes originários que viviam aqui muito antes da chegada de portugueses no ano de 1500. Apesar de utilizar os recursos naturais para garantir sua sobrevivência, esses povos originários, a ação desses povos transforma a paisagem de maneira mais lenta e com menores impactos na natureza devido ao modo de vida desses grupos. Muitas vezes, a terra nos quais os povos originários vivem, a quais têm direito, são cobiçados por outros grupos que constituírem reservas importantes de água, vegetação e minerais ainda não explorados. O interesse em explorar esses territórios vem causando conflitos nos mais diferentes lugares do planeta, devido aos povos originários ter um modo de vida ali que tem uma maior integração com a natureza, e não um modo exploratório característico das sociedades modernas pós-revolução industrial. Para realizar seus projetos econômicos, governos e empresas tentam forçar os povos originários a deixar suas terras, apesar das recomendações mundiais de diversas organizações humanitárias e de leis nacionais que garantem o direito de posse a esses povos originários. Para essas populações, abandonar suas terras significa abandonar seu modo de vida, perder a sua cultura e se submeter a viver em situação precária nas cidades. No Brasil, os povos indígenas lutam há séculos pela manutenção de seu direito pela posse da terra. Então aqui a gente tem um primeiro modo de produção dos povos indígenas, que são os Nenets, que são um povo que vive na Rússia próximo ao Círculo Polar Ártico. Então é um povo originário que tem uma integração muito grande e sabe viver na natureza nessa região que é muito fria, coberta de gelo e neve a maior parte do ano. Sua principal atividade é pastoreio de renas, animais que oferecem alimento, vestimento e transporte para esses grupos originários. Durante a migração anual de mais de 1000 quilômetros, os Nenets conduzem enormes rebanhos de rena do norte para o sul em busca de área de pasto, quando o inverno se intensifica nessa região, levando à diminuição de oferta de alimentos para as renas. A descoberta de petróleo e gás na região está transformando a paisagem local desde os anos de 1970, com a instalação de portos de perfuração, construção de ferrovias e vilas para abrigar os trabalhadores das empresas mineradoras e petrolíferas. Essas mudanças na paisagem natural apresentam risco ao equilíbrio ambiental e ao modo de vida dos Nenets, mostrando aí para vocês. Outro exemplo aqui são os Munduruku, que vivem em mais de 130 aldeias espalhadas pelos estados brasileiros de Amapá e Pará, nas áreas de florestas próximas aos rios Tapajós. Eles aprenderam técnicas com seus antepassados e praticam o cultivo de mandioca, bananas, batatas, cana-de-açúcar e cará. Também caçam e pescam de acordo com as estações do ano, somente para atender a sua necessidade. Para obter renda e comprar outros produtos, algumas comunidades produzem farinha e coletam castanhas que são vendidos nas cidades. Atualmente, o Munduruku luta pela posse de suas terras contra a construção das usinas hidrelétricas de Tapajós e Telespires nessa região aí. Então são dois exemplos da luta de povos originários. Exemplificando o caso brasileiro, nós temos as questões dos nossos indígenas, os povos pré-colombianos, temos mais diferentes povos, mais de 200 povos originários que existiam aqui antes da chegada de portugueses. Acredita-se que o Brasil tinha mais de 3 milhões de índios
antes da chegada de portugueses, e atualmente esse número deve gerar em torno de uns 300 mil. Eles foram massacrados e exterminados por ocupação de suas terras com um modo de vida vindo do modelo europeu, que é completamente diferente dos povos originários, devido à sua integração com a natureza. Para encerrar nossa aula, falaremos do espaço virtual. Um computador, um tablet ou um celular conectado à internet é o que você precisa para acessar o espaço virtual, também chamado cyberespaço. Como o espaço virtual é imaterial, ou seja, ele não existe fisicamente, é possível realizar um número cada vez maior de atividades sem sair do lugar, rompendo os limites do espaço e do tempo. Conectados à internet, podemos nos comunicar, estudar, fazer compras, jogar e transmitir informações instantaneamente. Com a expansão da internet, o número de pessoas que trabalham em casa também vem aumentando, pois as novas tecnologias permitem a transmissão de informações entre empregadores e funcionários que podem realizar suas atividades sem precisar se deslocar. As ações dos seres humanos no espaço virtual repercutem no espaço real e influenciam a produção do espaço geográfico. Exemplo, uma empresa que fecha lojas físicas, ou seja, as lojas onde você entra na loja lá, tem o vendedor e você compra o produto, elas podem passar a vender apenas no meio eletrônico, onde você entra no site, clica no produto desejado, faz o pagamento e recebe o produto na sua casa. Assim, muitas transformações acontecem na paisagem do espaço geográfico quando temos, por exemplo, essa situação. O prédio onde fica a loja estava instalada passa a ter outras funções, alterando o movimento de pessoas e veículos no redor daquele lugar. Trabalhadores podem ser dispensados, deixando de circular e de se relacionar com aquele bairro. As empresas locais que forneciam produtos para a loja deixam de fazê-lo, entre muitas outras mudanças que podem acontecer. Então, o cyberespaço, o espaço virtual, é tanto o espaço do uso das pessoas na internet, quando você escreve, quando você conversa com algum colega no WhatsApp, quando você entra no Facebook, quando você joga jogo como Minecraft, quando você joga Free Fire. Então, toda vez que você faz essa interação online com outras pessoas num ambiente imaterial, que não é um espaço físico, é um espaço eletrônico, né? É um espaço ali da internet e da informática, você está no espaço virtual, você está no cyberespaço, que vem ocupando cada vez mais, né, a vida das pessoas. E aí vem, por exemplo, essa tirinha para vocês entenderem. Ó. O cara pergunta aqui pro colega, ó: olá, qual a diferença do mundo real para o mundo virtual? Aí ele fica pensando ali, não sei bem ao certo, mas acho que o mundo real não existe de verdade. Ou seja, um dos grandes problemas da tecnologia no século XXI é que cada vez mais as pessoas estão tão no espaço virtual, tanto no cyberespaço, que ela acaba não mais vivenciando um espaço real. É muito jogo eletrônico, é muitas conversas, então você acaba tendo muitos amigos virtuais, você acaba tendo diferentes relacionamentos virtuais, você acaba jogando muito jogo, você acaba assistindo muito vídeo, etc e tal, e você deixa de conviver com as pessoas, você deixa de viver o espaço material, o espaço geográfico no seu dia a dia. É só para a gente ter essa reflexão sobre o espaço virtual. Portanto, encerramos a nossa segunda videoaula do segundo bimestre, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like lá, deixe seu comentário e até a nossa terceira aula.